Será que os humanos poderão traduzir a linguagem de alienígenas? Diante de um possível encontro com seres de outros planetas, os cientistas já pensam em recorrer à inteligência artificial para essa tarefa. Enquanto a oportunidade não aparece, pesquisadores já começaram a decifrar sinais que poderiam conter mensagens de um outro mundo. Veja esta e outras notícias dessa edição do nosso Jornal do Espaço. Astrônomos captam misteriosos sinais de rádio vindos de galáxias distantes. Revelados detalhes do programa do governo norte-americano para a detecção de objetos voadores não identificados. Nave misteriosa sobrevoa instalações militares dos Estados Unidos. O Matéria de Capa está só começando. Acompanhe com a gente. Na Califórnia, pesquisadores de um centro de estudos espaciais trabalham na decodificação de sinais que podem conter mensagens de civilizações extraterrestres. O trabalho vem sendo desenvolvido por cientistas do SETI, sigla em inglês para a busca de inteligência extraterrestre. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, dedicada à pesquisa sobre a possível existência de seres inteligentes em outros sistemas estelares, além do sistema solar. O ponto de partida para o mais recente trabalho do SETI são os sinais captados por uma nave da ESA, a Agência Espacial Europeia. A nave ExoMars Trace Orbiter realizava uma órbita em torno de Marte quando surgiram sinais estranhos registrados em seus computadores. Os sinais foram retransmitidos para observatórios na Terra, onde passaram a ser analisados na tentativa de decifrar a suposta mensagem. Uma das estações é a sede do SETI em Mountain View, na Califórnia. Atualmente, dezenas de cientistas trabalham na tentativa de decodificar os sinais. Entre outros, figuram astrônomos do Allen Telescope Array, no norte da Califórnia, e da estação de rádio Astronomia de Bolonha, na Itália. Revelados detalhes do programa do governo norte-americano para a detecção de objetos voadores não identificados. Essa é a primeira vez que isso acontece desde que foi criado o programa na década passada. Destinado a detectar, registrar e analisar dados sobre os chamados UFOs, objetos voadores não identificados, na sigla em inglês, o programa foi criado no Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em 2017. Além de vídeos com imagens, o programa também inclui depoimentos de testemunhas e sinais eletrônicos captados por naves ou telescópios espaciais e terrestres. Denominado Imaculada Constelação, o projeto permaneceu sob o selo de Top Secret por mais de 7 anos. Embora o Pentágono tenha negado, o site de notícias Public teve acesso a fontes do departamento que confirmaram a existência do programa e foram além. Revelaram que, entre outros registros, existem vídeos feitos pela Marinha Americana de objetos espaciais não identificados que o governo tentava manter em sigilo. De acordo com o Public, todos esses fatos foram mantidos ilegalmente fora do conhecimento do Congresso dos Estados Unidos. Naves misteriosas foram vistas sobrevoando instalações militares dos Estados Unidos, incluindo a famosa Área 51, local secreto da Força Aérea Norte-Americana, situado a cerca de 100 quilômetros de Las Vegas. Moradores de localidades próximas da base aérea de Nellis, no estado de Nevada, afirmaram ter visto em pelo menos 17 noites seguidas pequenas naves semelhantes a drones que sobrevoavam a base além da Área 51, tida como um centro de operações sigilosas do governo norte-americano. As testemunhas registraram as ocorrências em vídeos que entregaram às autoridades e também divulgaram na internet.
Após os incidentes, o general Glenn Van Herk, do Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos, pediu autorização do Pentágono para estabelecer um centro de observações e registros eletrônicos na área, voltado especialmente para captar sinais de supostos objetos não identificados. Astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia utilizaram uma rede de telescópios para captar misteriosos sinais vindos de galáxias distantes. Conhecidos como FRBs, sigla em inglês para rápidas explosões de rádio, pelo menos 70 desses sinais já foram captados pelos telescópios instalados na Califórnia. Desse total, 30 procedem de galáxias muito distantes, onde se acredita que existam estrelas ricas em metais. O resultado dos primeiros estudos foi publicado pela revista Nature, como parte de um amplo estudo sobre galáxias em formação, algumas delas com 2 estrelas semelhantes ao Sol. Essa teoria lembra a famosa cena da série Star Wars, quando o personagem Luke Skywalker observa 2 sóis numa galáxia distante, um local que seria habitado por alienígenas. No passado, estudiosos conseguiram descobrir segredos de antigas civilizações ao decifrarem escritos deixados em pedra e outros registros. Agora, os cientistas tentam se preparar para uma tarefa mais difícil. Num eventual encontro com alienígenas, será preciso se comunicar com eles. Em 1822, o francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar a escrita egípcia, os hieróglifos encontrados na chamada Pedra de Roseta, um achado arqueológico descoberto às margens do Nilo. A pedra, uma laje de granito preto com cerca de 1 metro de altura, hoje está guardada no British Museum de Londres. A partir daqueles escritos, Champollion criou um alfabeto que ajudou a ampliar os estudos sobre a civilização egípcia. Hoje, os cientistas tentam se preparar para um eventual encontro com extraterrestres. Como se comunicar com eles? Como estabelecer um possível contato? Com esse objetivo, o professor Olaf Lipinski, da Universidade de Southampton, no Reino Unido, iniciou pesquisas com a inteligência artificial. O ponto de partida é desafiar os softwares de IA a decifrar os mais inusitados sinais e caracteres. Segundo Lipinski, ele e sua equipe solicitam à inteligência artificial tarefas simples que exigem comunicação. Por exemplo, um jogo onde um robô precisa guiar outro a um local específico sem que lhe seja fornecido um mapa. Como essas tarefas exigem a comunicação entre os robôs, os cientistas têm a oportunidade de estudar essa dinâmica e observar como uma linguagem se desenvolve. Daqui a pouco, que mudanças ocorreram em Marte há bilhões de anos que transformaram o planeta num amplo deserto? E ainda os segredos de Júpiter, o gigante misterioso, onde caberiam mais de 1000 planetas Terra. O que será que aconteceu em Marte há bilhões de anos que transformou o planeta num imenso deserto? Cientistas da NASA estão atualmente debruçados sobre essa questão. Vamos ver o que eles já descobriram?
Publicada na revista Proceedings of the Nation Academy of Science, a pesquisa revela que carbonatos encontrados na cratera Gale contêm níveis muito altos de isótopos pesados de carbono e oxigênio, que contribuíram para deixar o planeta praticamente sem vida. Isótopos são versões do mesmo elemento com diferentes números de nêutrons. Liderada por David Burt, da Goddard Space Flight Center da NASA, a equipe analisou dados coletados pelo rover Curiosity, que explora a cratera desde 2012. A depressão, que já foi lar de um antigo lago, tem indícios de como foi o passado do planeta vermelho. Chamados de carbonatos, os minerais que se formam na presença de água são como cápsulas do tempo que preservam informações sobre o ambiente. Na Terra temos carbonatos em calcário e giz. Os que foram descobertos em Marte são ricos em ferro, formando minerais chamados siderita e anquerita. Segundo Burt, os valores muito altos dos isótopos indicam que esses carbonatos teriam se formado em um clima com água líquida transitória, sugerindo a possibilidade de uma biosfera subterrânea ou na superfície que começou e terminou antes que se formasse. Segundo os pesquisadores, há duas possibilidades para níveis tão altos. A primeira é a evaporação ampla, parecida com a que acontece quando uma poça seca, deixando para trás minerais concentrados, priorizando a retirada dos isótopos mais leves, deixando para trás os mais pesados. A segunda envolve a formação desses carbonatos em condições quase congelantes. Conhecido como precipitação criogênica, esse processo pode causar uma separação incomum de isótopos devido ao movimento lento de moléculas em baixas temperaturas. A descoberta sugere que a cratera Gale passou por mudanças drásticas, alternando entre uma cratera cheia de água e um ambiente evaporativo e ressecado, o que bate com outras evidências que indicam que Marte fez a transição de um mundo mais úmido para o planeta frio e seco que vemos hoje. O estudo também destaca o caráter único do ciclo de carbono de Marte. Sem a influência de uma biosfera, os processos geoquímicos do planeta seguiram um caminho dramaticamente diferente. O Sistema Solar tem um gigante misterioso. Talvez os humanos nem existissem sem esse planeta por perto. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Tão grande que caberiam 1000 terras e ainda sobraria espaço. É o quinto planeta a partir do Sol. Os outros 4 que ficam mais próximos do Sol são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Só que enquanto esses 4 são feitos de materiais sólidos e rochosos, Júpiter é um gigante gasoso e serve como um escudo para esses planetas, alterando a órbita de asteroides e cometas por bilhões de anos. Provavelmente, alguns desses detritos poderiam ter atingido a Terra e acabado com a vida por aqui. A sonda robótica Juno da NASA está no começo do 9º ano na órbita de Júpiter, mas esses anos de estudo ainda não foram suficientes para desvendar todos os mistérios jupiterianos. Alguns lugares do planeta gasoso podem ter ventos de mais de 640 km por hora, mais rápido que um furacão de categoria 5 na Terra. Aqui, no nosso planeta, se uma nave entrar na atmosfera e for se aproximando da superfície, a cerca de 100 km de distância, a pressão do ar aumenta continuamente. Em Júpiter ocorre algo parecido, mas a pressão é tão grande que o corpo humano seria esmagado ou simplesmente implodiria. E ao descer 1.600 quilômetros, o gás quente e denso começa a se comportar de forma estranha.
pode até se transformar em hidrogênio líquido, no que seria o maior oceano do sistema solar, mas sem um pingo de água. Descendo ainda mais, aos 32 mil quilômetros, o hidrogênio se torna mais parecido com um metal líquido fluido, tão exótico que só recentemente e com grande dificuldade os cientistas o reproduziram em laboratório. E o que dizer do núcleo de Júpiter? Os cientistas ainda não sabem exatamente do que ele é feito, mas acreditam que seja uma mistura quente, densa e possivelmente metálica de líquido e sólido. O que acontecerá com a Terra quando o nosso Sol se apagar? Um sistema planetário recém-descoberto pode ter a resposta. Há 4.000 anos-luz daqui, um planeta com massa terrestre gira em volta de uma anã branca, a uma distância 2 vezes maior que a órbita do nosso mundo ao redor do Sol, dando uma ideia do que pode acontecer com a Terra em um futuro distante. Tudo começou em 2020, quando astrônomos detectaram um rápido aumento de brilho de uma estrela distante, ampliada 1000 vezes pela gravidade de um sistema planetário próximo, revelando 3 corpos. Uma estrela com cerca de metade da massa do nosso Sol, um planeta do tamanho da Terra e um objeto muito maior com cerca de 17 vezes a massa de Júpiter. No entanto, a verdadeira natureza desse sistema permaneceu envolta em mistério até que Ken Zhang, ex-aluno de doutorado na Universidade da Califórnia em Berkeley, e seus colegas usaram o poderoso telescópio Keck 2 no Havaí. A estrela no coração do sistema já tinha vivido, inchado em uma gigante vermelha e se transformado em uma remanescente estelar do tamanho da Terra. Esse sistema mostra evidências de que mundos parecidos com a Terra podem sobreviver ao fim de suas estrelas e que, ao olhar para o céu noturno, não vemos só estrelas e planetas distantes, mas futuros possíveis. Daqui a 1 bilhão de anos, nosso Sol começará a inchar, podendo engolir os planetas internos e empurrando os externos, incluindo a Terra, a órbitas mais amplas. Segundo Zhang, à medida que nossa estrela se torna uma gigante vermelha, a zona habitável se moverá para a órbita de Júpiter e Saturno, e muitas dessas luas se tornarão planetas oceânicos. Para ele, caso isso aconteça, a humanidade poderia migrar para lá. A cada ano, cerca de 17 mil estrelas cadentes entram na atmosfera do nosso planeta e conseguem alcançar a superfície. De onde será que elas vêm? A natureza, às vezes, nos brinda com um espetáculo desses. As bolas de fogo que cruzam os céus fascinam adultos e crianças e nos lembram que a Terra faz parte de um sistema muito maior. Isso dá aos cientistas a oportunidade de estudar de onde vêm esses visitantes espaciais. Alguns são da Lua, outros de Marte, mas a maioria vem de asteroides. 2 estudos publicados recentemente na revista Nature e um no periódico científico Astronomy and Astrophysics foram além. Eles traçaram a origem de 90% das rochas espaciais que caem na Terra usando uma combinação de telescópios e simulações computacionais. Os cientistas compararam as características de asteroides em órbita com meteoritos recuperados na Terra e descobriram que cerca de 70% dos meteoritos têm origem em 3 famílias de asteroides no cinturão principal entre Marte e Júpiter: Massália, Carin e Coronis. Os novos dados podem ajudar a compreender melhor a evolução do sistema solar e os trajetos futuros de asteroides. Daqui a pouco, missão destinada a estudar o Sol vai chegar perto de nossa estrela-mãe. Bem, perto em termos espaciais, o que significa alguns milhões de quilômetros.
E ainda, astrônomos encontram o que pode ser descrito como o buraco negro mais faminto do universo, que devora tudo o que encontra pela frente. Uma sonda lançada pela NASA em 2018 para estudar o Sol está quase chegando perto do astro-rei. 6 milhões de quilômetros. Essa é a distância que a Parker Solar Probe conseguirá chegar do Sol. Pode parecer muito para quem não conhece, mas essa é a menor distância já alcançada por uma sonda. Depois de alcançar a aproximação recorde, os instrumentos voltam a se comunicar com a Terra para confirmar o sucesso e a saúde da espaçonave. Uma descoberta que desafia nossa compreensão do cosmos. Astrônomos encontraram o que pode ser descrito como o buraco negro mais faminto do universo, que consome matéria a uma taxa surpreendente, contrariando as leis da física. Com a ajuda do telescópio espacial James Webb e do Observatório de Raios-X Chandra, eles avistaram esse corpo celeste em ação quando o universo estava em sua infância, há 1 bilhão e 500 milhões de anos. Batizado de LID 568, esse buraco negro absorve matéria numa velocidade 40 vezes maior do que aquela que os cientistas pensavam ser possível. A surpresa se deve ao fato de que, no universo, esses objetos astronômicos são restringidos pelo chamado limite de Eddington, que determina a rapidez com que podem consumir matéria antes que as forças envolvidas fiquem instáveis. O LID 568 não só excedeu seu limite, como o destrói ao consumir matéria tão rápido. A descoberta só foi possível graças ao empenho da equipe, liderada pela astrônoma Hyeon Soo, do Observatório Gemini de Mauna Kea, no Havaí. Eles identificaram o buraco negro pela primeira vez com a ajuda de raios-x, que mostraram que ele era excepcionalmente brilhante, mas completamente invisível na luz normal. Foi então que apelaram à visão infravermelha superior do James Webb, que lhes permitiu espiar através da poeira cósmica e observar sua gula com detalhes inéditos. Eles notaram poderosos fluxos de gás ao redor do LID 568, sugerindo que, em vez de crescer de forma constante ao longo do tempo, ele obteve grande parte de sua massa em uma única e rápida refeição. Agora, a equipe quer usar o supertelescópio James Webb para entender melhor como o LID 568 consegue se alimentar tão rápido sem ficar instável. Suas descobertas podem mudar a compreensão de como surgiram os maiores buracos negros do cosmos e também demonstram que até mesmo a física fundamental às vezes pode ser contrariada de formas inesperadas. Quando se trata de apetite cósmico, alguns buracos negros não apenas quebram as regras, eles as devoram. As buscas por sinais de vida extraterrestre sempre se concentraram em pontos distantes do universo, em geral a anos-luz de distância. Mas e se eles estiverem por aqui, na Terra mesmo? Essa hipótese vem sendo estudada por 2 cientistas da Universidade de Harvard, Tim Lomas e Brendan Case, além de Michael Master, da Universidade de Montana, também nos Estados Unidos. Para eles, a possibilidade de que seres de outros planetas já estejam vivendo por aqui, ocultos em pontos isolados ou misturados aos humanos, não pode ser descartada. Eles criaram até um novo campo de estudos chamado hipótese criptoterrestre, destinado a aprofundar as pesquisas. Nunca se deve duvidar dos avanços da ciência.
Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!